Vamos lá, e essa é a segunda aula do módulo 3, Princípios e Documentos Norteadores, Marco Referencial do PPP. Ela é a aula 9. Nós vamos falar hoje especificamente de BNCC, mas vamos focar na BNCC de uma maneira geral e depois vamos trazer para o particular do ensino fundamental, porque na próxima oficina professora Marlene vai tratar da BNCC na educação infantil. Então, hoje, nosso foco vai ser principalmente o ensino fundamental. Aqui as 3 aulas desse módulo, reforçando que esse material está no e-book 3, Princípios e Documentos Norteadores, da base para revisão do PPP. Vocês vão, esse e-book já está lá, no material do Google Sala de Aula de vocês. A gravação da aula passada já está lá, a de hoje nós vamos subir logo que ela for editada, né? E aí vocês terão o e-book, as 3 gravações e os materiais complementares. No e-book tem 2 vídeos muito importantes sobre a aula de hoje, indicados, o link desses vídeos, mas a Helena e o Maurício depois vão subir também para o Google Sala de Aula esses 2 vídeos que a professora Alicia depois vai falar deles, tá? Eu quero começar a falar um pouquinho da Base Nacional Comum do Diretor Escolar. A gente sempre começa a oficina falando dela, né? A gente vai até ficar um pouco repetitivo, porque tanto a de hoje como a da próxima aula, elas estão bem centradas na questão pedagógica, na dimensão pedagógica da BNC do diretor. E dentro da dimensão pedagógica, o diretor e a equipe técnico-pedagógica tem como uma das suas competências a implementação das bases curriculares. Essa é uma das primeiras competências que norteiam aí o trabalho, porque às vezes a gente fala assim, o diretor fala assim, não, o pedagógico não é comigo, o pedagógico é com o coordenador pedagógico. A parte técnica é com o coordenador pedagógico, mas quem coordena todo o processo de implementação das bases, os fluxos de implementação, é o diretor escolar. E nesse processo, ele tem por competência a necessidade de desenvolver a inclusão, a equidade, a aprendizagem ao longo de toda a vida e a cultura colaborativa. Esses 4 elementos são norteadores desse processo de implementação das bases, de acordo com a BNC do diretor. Então, olha só, todo o processo de implementação da base precisa estar permeado pela ideia de educação inclusiva, que a gente já falou na aula passada, a diferença entre educação inclusiva e educação especial, né? A educação especial está dentro da educação inclusiva. A equidade, ou seja, olhar, observar, diagnosticar quem é atravessado por marcadores sociais ou ou enfrenta algum tipo de barreira, no caso dos alunos que são público-alvo da inclusão, e então desenvolver atividades específicas para que esses alunos possam atingir seu potencial, né? Pensar que a educação é ao longo de toda a vida, e, portanto, a trajetória escolar na educação básica é uma parte desse ao longo de toda a vida, e uma parte importante, fundamental, então o diretor tem responsabilidade sobre o aprendizado ao longo de uma boa parte da vida desse aluno, e desenvolver a cultura colaborativa, tanto entre os docentes quanto entre os alunos e funcionários. Gente, cultura colaborativa é condição sine qua non para a implementação das bases. E, por fim, ampliar seu conhecimento sobre esses temas para melhor promovê-los, ou seja, tem que ter um autodesenvolvimento profissional, diretor, no sentido de conhecer o que é a base, conhecer o que é a BNCC, as diretrizes, porque quem não conhece não consegue coordenar e monitorar os trabalhos de implementação da base realizados pelo coordenador pedagógico e equipe pedagógica. Eu quero lembrar de novo aqui para reforçar as normas que devem embasar o projeto político-pedagógico, as principais normas. Esse desenho está lá no e-book, mas também está na aula passada, e aqui marcando que o nosso foco hoje é a BNCC. Não tem como falar da BNCC sem falar das diretrizes, então a professora Alicia vai falar um pouco delas também, mas a nossa base de hoje vai ser a BNCC.
E aí a grande pergunta, gente, a grande pergunta sempre, é como materializar todos esses princípios que a gente está vendo na escola. Na aula passada, a gente viu como materializar o ECA, a LDB, né, que basicamente é materializar o direito fundamental à educação e os direitos humanos de uma maneira geral na educação. E hoje a gente vai trabalhar especificamente os direitos à aprendizagem, né? O direito à aprendizagem e ao desenvolvimento, que incluem aí o direito à educação dentro da BNCC. Dentro das competências entre os entes federados, gente, só para relembrar um pouquinho o federalismo aqui, dentro das competências da União, dos estados e do município, cabe à União exarar as diretrizes. Então, olha lá, Estatuto da Criança, LDB, Diretriz Nacional de Educação Infantil, de Educação Básica, o Plano Nacional da Educação, a Base Nacional Comum Curricular, o Plano Nacional da Primeira Infância, são exaradas sempre pela União, ela que solta, que solta as diretrizes para que os demais entes federados, estados e municípios possam implementar. Ao Estado, cabe organizar, manter e desenvolver órgãos institucionais, tanto no âmbito do Estado, como em termos de cooperação com os municípios, inclusive da assistência técnica para os municípios. A gente sabe que isso nem, na maioria das vezes, não acontece, né? Não tem aí o Estado de São Paulo, por exemplo, não assume muito esse papel de dar assistência técnica para os municípios, mas está na lei, né? Esse planejamento deveria ser melhor executado. Infelizmente, essa assistência técnica não vem na medida que a gente gostaria para os municípios. E cabe ao município organizar, manter, desenvolver os seus sistemas de ensino. Eu quero frisar aqui, professora Alicia Falacem, que já é esperado, já foi definido o prazo para que os municípios tivessem os seus sistemas de ensino. Então, é importante que este ano seja o deadline aí, né, o prazo fatal, para que todos os municípios do Brasil tenham seus sistemas de ensino organizados para implementar a base. Vocês já viram esse desenho comigo semana passada. Vamos repetir ele? Olha, é como vai da Constituição Federal, chegando até os planos de trabalho docente, não é? Agora vamos dar um reforço aqui na base, nós estamos trabalhando a base hoje. Da base, gente, vem o currículo estadual, eu sei que muitos de vocês aderiram ao currículo paulista, o currículo municipal, eu sei que alguns de vocês têm currículo municipal, o projeto político-pedagógico, que é o que a gente está trabalhando, e, consequentemente, o plano de trabalho docente. Esse é o fluxo de implementação que nós vamos aqui trabalhar hoje, tá? E agora eu passo a palavra para a professora Alicia. Ok, Lilian. Então, vamos lá. Quem está na educação há bastante tempo, já passou por várias mudanças curriculares no Brasil, né? Mas mais próximo aí, acho que todo mundo lembra, dos parâmetros curriculares nacionais, que traziam, né, todo o currículo que já está estabelecido lá na LDB, no artigo 32, 30, 31 e 32, que afirma que toda escola tem que ter um currículo. A gente sabe que tem o currículo oficial, que é aquele que vem na legislação, então, por isso, nós temos uma matriz dentro da escola, com a parte que é fixa, das disciplinas que tem que ter, os componentes curriculares, e nós temos, né, uma parte do currículo que é aquele que a escola faz, que é o real, o que acontece com os temas transversais, e hoje, com essa mudança, né, da base, porque a base nacional curricular ela é muito nova, ela foi aprovada, foi discutido no Brasil inteiro um currículo para esse país que é imenso, mas ela foi aprovada em 2017 e chegou nas escolas, né? O texto, eu sei que é conhecido por muitos diretores, mas nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos ter isso muito claro, e a base, ela é um documento normativo desse currículo escolar. A base não é
não é o currículo, né? Muita gente confunde e acha que tudo que veio na BNCC, tanto para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, é o currículo. Não é, ali tem uma estrutura curricular que nós vamos ver daqui a um pouquinho. E tudo parte, né, das diretrizes curriculares para a educação básica. A educação básica aqui incluindo a educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e ensino médio. A União, né, a Lília acabou de falar qual a competência aí de cada ente federado, a União mandou para as escolas um livrinho de capinha verde, que todas as escolas do Brasil receberam, e é importante que vocês tenham e leiam, trazendo todos os pareceres do Conselho Nacional de Educação para as diretrizes curriculares da educação básica. Muita gente demorou muito, e tem gente nas escolas ainda, professores nossos, que ainda não leram essas diretrizes. E isso é muito importante. O pessoal da educação infantil lê lá a resolução número 5, na próxima aula a Marlene vai explicar, que é a resolução que fala na educação infantil, traz as diretrizes para a educação infantil. E olha que interessante, lá nas diretrizes já falava de campos de experiências, de direitos, que depois o texto da educação infantil trouxe para dentro da BNCC. Então, as diretrizes, elas estão muito ligadas àquilo que o documento norteador do currículo traz. Diretrizes são normas obrigatórias para a educação básica. Então, quando o Conselho Nacional estabelece lá a resolução, é legislação e a escola tem que seguir. As diretrizes, na verdade, elas têm origem lá na LDB, né? Qual é a função delas? Estabelecer, então a União vai dizer, estabelecer, em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, que vão nortear os currículos com conteúdos mínimos e vão assegurar uma formação básica comum para todos os nossos alunos. Então, isso é muito importante, esses documentos que trazem as diretrizes curriculares. Eu, como diretora de escola, orientaria, inclusive, que primeiro estuda as diretrizes e depois estuda o documento inteiro da BNCC. Claro que está muito novo ainda, todo esse processo, né, 2017 para cá, mas nós já temos um guia, os diretores têm que baixar também o guia da implementação da BNCC na escola. Esse guia vai trazer também os passos, né, o passo a passo de como implementar a BNCC na escola. Eu ainda queria registrar aqui, não está no slide, mas vocês têm uma plataforma do Movimento pela Base, que precisa ser conhecida, e a Lília pôs lá depois na bibliografia, e tem o observatório da BNCC, quem está implementando e quem não está implementando, porque é legislação e precisa ser implementada no Brasil inteiro. Pode passar o próximo slide, por favor? Peraí, Alice, que tive um probleminha aqui, gente. Peraí, só isso. Aí. Vamos para o próximo, então. Isso. Então, a gente aí na questão dos conceitos, né, volta um pouquinho, né, então nós estamos voltando um pouquinho o que é o currículo. A gente sabe que vocês sabem o que é o currículo, mas esse é o conceito que a BNCC trouxe. Um conjunto de práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo dos significados no espaço social e que contribuem intensamente para a construção das identidades sociais e culturais. Por que a gente está trabalhando território educativo? Está aí, gente, está na legislação, está no conceito daquilo que é currículo. Essa questão, né, do processo de construção, que aluno nós queremos formar. A BNCC
traz esse percurso formativo, né? E traz o percurso formativo nas etapas que os meninos e meninas desse país na escola vão percorrer, da educação infantil até o ensino fundamental. Pode passar. Então, não, a questão grande e tem também, a gente tem feito pesquisa, e tem professor que passou pela pedagogia, estuda várias coisas, mas na hora do conceito do currículo, parece que tem dificuldade, e nós temos que ter esses conceitos de acordo com a legislação para poder implementar na escola. Aqui nesse slide, então, está a resolução número 2 de 2017, do Conselho Nacional de Educação, que aprova o texto da base. E esse símbolo que tem aqui da BNCC, eu acho que é conhecido por todos os diretores. E quando a Lília falou lá em cima, a dimensão pedagógica, né, está na BNC do diretor, eu acho que, para mim, todas as dimensões são importantes, mas a mais importante é a dimensão pedagógica, porque ela que vai estruturar no currículo a prática pedagógica dos nossos professores, ela que vai dizer como é o ensino, como é a aprendizagem, como é a avaliação. Então, o que cabe aos municípios fazerem com a base? Eu acho que Alguém levantou a mão aí? Eu quero fazer uma complementação, mas eu só vou esperar a professora Alice finalizar a fala, que eu já complemento. Pode complementar, Helena, pode complementar. Professora Alice, é muito interessante esse ponto que você está trazendo, e eu queria complementar o seguinte, um pouco com a aula anterior. Na aula anterior, a gente viu que o objetivo máximo que a Constituição estabelece para o direito à educação no nosso país é garantir o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente e a sua qualificação para o trabalho e a sua preparação para a vida em sociedade, exercendo a cidadania enquanto sujeito de direitos e deveres. Só que a Constituição, ela não entra muito bem em como a gente, como gestor, como professor, como coordenador, vai fazer isso. Como é que eu preparo essa criança e esse adolescente para essa vida em sociedade, para esse mundo do trabalho, e eu garanto que ela cresça bem com os conhecimentos necessários, para que ela seja plena no seu desenvolvimento. E aí a base é justamente isso que a professora Alice está explicando. A base, ela vai dar a base das competências e das habilidades que ele precisa ter, para quando ele terminar cada uma das etapas, ele tem aquilo que é necessário para quando ele sair da escola, ele saiba o que fazer, como viver, como conviver com o próximo, como entender o mundo do trabalho, como entender o mundo financeiro, como agir com ética em respeito ao coletivo. Então, o nosso trabalho enquanto educadores é traduzir para o nosso aluno o que está nessa base, o que ele precisa aprender quando ele finaliza em cada uma das etapas. E aí, agora, a professora Alice está destrinchando as competências e, querendo ou não, muito compete ao município e à escola, porque vem descendo. Então, agora, vou repassar para a professora Alice, na verdade, grande parte do trabalho está com os municípios e com as escolas, né, de garantir essa caminhada ao longo do aprendizado. Professora? Então, vamos lá. A professora Lília já falou, né, que grande parte dos municípios aí da ANVAPA e do estado de São Paulo aderiram ao currículo paulista. Quando foi aprovada a BNCC, os estados também se organizaram para fazer as suas discussões, porque cada estado cada um tem um contexto cultural, então o estado de São Paulo se organizou e elaborou o currículo paulista. Esses dois documentos, tanto a BNCC como o currículo paulista, os diretores têm que ter lá na sua pastinha, né, no seu computador, porque durante muito tempo nós ainda vamos analisar esses dois documentos. O Brasil é um país que demora muito para estruturar um currículo novo, até porque é um país muito grande e essa discussão, né, é um embate também muito grande de ideias, né? Tem países que são menores e que mudam o currículo mais rápido, né? Não demora tantos anos, olha, dos parâmetros até a base, nós tivemos quase 20 anos, então é um período muito grande. Então, nós precisamos, e teve, o que eu queria dizer para vocês é que a gente encontra muita gente no magistério
que nem os parâmetros leu, quando eram os parâmetros. Eu espero, né, e eu sei que aí vocês todos são bastante comprometidos e que vocês tenham esses 2 documentos e que vocês usem muito nas formações, nos HTPCs, porque é no município e nas escolas municipais, claro que as estaduais também, é que esses currículos vão aparecer com as diretrizes lá dentro dos seus PPPs. Então, nós estamos nesse processo de implementar a BNCC e garantir, né, que os nossos docentes façam um bom plano de ensino para cada etapa do ensino, com esses princípios todos que a legislação nos traz, né? Nós não podemos, o plano de trabalho do professor, eu sei que hoje até a revista Nova Escola tem lá milhões de planos de aula. Nós podemos usar na escola isso? Podemos, mas aqueles planos de aula, eles têm que estar alinhados com o plano docente do professor, com a prática que ele vai desenvolver dentro da escola. A gente, volta um pouquinho aí, rapidinho, Lilian. Desculpa. Antes... A Lenita está com a mão levantada, Alícia. Desculpa. Lenita? Lenita? Não, oi, Lília, Alícia, quando você falou que o diretor precisa conhecer, baixar o guia de implementação, qual guia? Tem 2, um que é guia de implementação da Base Nacional Comum Curricular, orientações para o processo de implementação de 2020, e tem um que é do currículo alinhados à BNCC para educação infantil e ensino fundamental. É esse, porque o primeiro, Lenita, é mais para os dirigentes dos municípios, para vocês, que são dirigentes, para saber o que é que vocês têm que colocar né, para os diretores escolares, para os coordenadores e para a supervisão, professores. Então, tem 2, né? Mas, na verdade, o mais importante aqui para os diretores é aquele que abarca as orientações para a escola, para o currículo escolar. E aí, implementando em todo o sistema, né? E aqui, nesse slide, garantir que não ocorra fragmentação entre as etapas. Isso é uma coisa muito importante, porque no Brasil não acontece ainda, né? Tem a etapa da educação infantil e a etapa do ensino fundamental, os primeiros anos. Como é que a gente conecta essas 2 etapas? Não é só levar os aluninhos do pré-escola lá na escola do ensino fundamental e dizer assim, olha, o ano que vem vocês vão estudar aqui. Não, não é isso. O que é mais do que isso. Não é só conhecer o local, mas é levar a continuidade, o que é que se ensinou lá na pré-escola, o que é que esses alunos tiveram de formação, o que eles aprenderam, e como é que vai ser a sequência lá no primeiro, no segundo ano. E aqui eu queria, inclusive, fazer um grande adendo, porque nós estamos num momento em que a pré-escola precisa mudar de paradigma. A pré-escola, nas nossas escolas, não devia nem chamar pré-escola, já é uma escola de educação infantil que prepara já com as habilidades socioemocionais para dar continuidade lá no ensino fundamental e na alfabetização. Alguém levantou a mão. Marlene, pode completar, Marlene. Eu vou aproveitar o gancho aí, Alice. Essa é uma mudança muito grande de paradigma, né? Que é o que eu tentei falar na nossa primeira oficina, lá em março ainda, né? Porque a gente ainda vive uma visão assistencialista. Quando a gente fala da interação e da brincadeira, que é assim que a gente trabalha na educação infantil, ainda é muito abstrato para o professor entender o quanto que essas interações, essas brincadeiras e ter um planejamento que respeita a intencionalidade, né, que parte da criança, faz todo sentido para que ele possa construir o que ele precisa desenvolver para depois ele poder partir para o ensino fundamental. E os estudos, quando a gente fala hoje, muito se fala de competências socioemocionais, e por que a gente fala? Porque a gente precisa aprender a se relacionar.
A gente precisa aprender a se gostar. Por quê? Porque a gente precisa diminuir o número de índice de suicídio, de depressão. E é lá na educação infantil o momento auge para a gente começar, porque é lá que ele está internalizando as regras, é lá que ele está conhecendo o mundo. Então, por isso que quando chega no ensino fundamental, o professor tem dificuldade, porque ele já esperava que esse aluno vinha com uma bagagem de adesão às regras, que já sabia se dar bem com os colegas, e ele não vem assim, que não foi trabalhado, cindido, só brinca, só não interfiro, né? Aulas planejadas, folhinha, certo? E aí, isso se arrasta, porque quem está no ensino médio, então, gente, é desastroso, tá? Então, essa ponte, essa transição que a Alicia está falando aí, ela é fundamental e a gente saber cada um aí e não menosprezar a educação infantil como ela é menosprezada no nosso país. É o lugar que a gente pode fazer, sim, toda a diferença. Desculpa, mas eu não consigo não Não, fazer... foi ótimo, Marlene, foi Eu não ótimo. consigo não fazer minha militância pela educação infantil. Tá certo, Marlene, tá certo. Acho que tem uma coisa aqui importante no slide, e que os municípios, muitas vezes, as escolas não fazem e tem que fazer, um protocolo de transição. Isso é a coisa muito importante, né? E a Marlene acho que pode ajudar na próxima aula a falar mais profundamente sobre isso. Como é que vai ser essa transição entre a educação infantil e o ensino fundamental? Para que a gente não tenha depois aquele professor do primeiro ano que fala assim, os meus alunos nem sentam, os meus alunos não têm regras, o que vocês fizeram lá na pré-escola? Eu acho excelente um exercício, às vezes, que alguns municípios fazem, junto aos professores da educação infantil, da alfabetização, primeiro e segundo ano, e deixa eles lá brigando um pouco, assim, o que é que vocês querem que nós, do infantil, trabalhemos? E uns conversam com os outros e interagem para poder fazer essa transição bem feita. Bom, tudo isso vai estar nos currículos, né, e vai estar lá no PPP, o PPP vai trazer também a parte diversificada, e vai trazer as características, né, vocês vão depois trabalhar as diretrizes municipais e olhar também para o contexto local, cada município é um município, e cada município vai trazer aí na escola, no seu PPP, aquilo que vai ser a parte diversificada. Pode ir para o próximo. E, gente, lá, tanto no e-book, quanto no modelo de PPP que a gente vai trabalhar hoje, a Helena fez um trabalho bem legal em cada um dos itens da parte diversificada, levantando o material e a legislação para cada item, para montar um menu para vocês, na hora de vocês selecionarem com quais itens, com quais elementos da parte diversificada. Vocês vão ver, depois ficou bem legal. Então, vai facilitar muito para implementar aí, para vocês construírem um cardápio dos projetos, da estruturação da parte diversificada. Ok. Então, como implementar, então, a BNCC nos municípios? A gente sabe que vocês já estão implementando, né? Mas o importante seria elaborar um currículo próprio, né, do município. Aqui tem, outra vez, né, a Lília colocou a questão da adesão, já falou, adesão ao currículo paulista, e essa adesão também não adianta nada aderir e depois não implementar, não monitorar e não avaliar. É preciso que a gente saiba, inclusive, nas nossas escolas, em que parte da BNCC nós estamos, o que é que os professores já entenderam para uma prática nova e os que eles ainda não entenderam. Pode passar? Bom, aqui a estrutura, né, da BNCC, a primeira parte aí em verde é a parte da educação infantil, que é o primeiro texto. A BNCC traz o texto, traz uma introdução, e logo depois traz a educação infantil, e aí traz os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, né?
que já estava lá na resolução número 5 da educação infantil, nas diretrizes. Muita gente se assustou quando veio aqui na BNCC, porque não tinha lido as diretrizes. Quem tinha lido as diretrizes sabia já do que estava se falando. Os campos de experiências, que também vão ser trabalhados na próxima aula, e aqui a base traz da educação infantil, traz as etapas, né? Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Essa divisão também assusta muitas vezes, até para formar as turmas. Essas crianças, elas podem conviver com essas idades umas com as outras. Aqui é mais a questão do desenvolvimento, porque a cada etapa dessa, né, tem o desenvolvimento infantil. E traz os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento desses campos de experiências que formam a matriz curricular da educação infantil, certo? No ensino fundamental, que é o azul, é a estrutura, né? As cores lá na BNCC ajudam a gente a separar. Traz as áreas de conhecimento, né? Então, as áreas de linguagens, essas áreas de conhecimento está separado pelo raciocínio lógico matemático, pelas ciências, pelas linguagens, mas aqui para baixo vai aparecer já, a gente já vai mostrar. Além das áreas, tem as competências específicas de cada área. O importante não é aquele número que apareceu lá na BNCC, que vem na estrutura. O número representa as competências específicas de cada área. O que eu tenho? O meu aluno tem que ser competente na linguagem oral, na linguagem escrita, e aí especifica o que é em cada uma delas, né? Traz os componentes curriculares, que já são conhecidos nossos, nós já trabalhamos com eles, né, nos parâmetros também, e traz as competências específicas de cada componente. A divisão também, tanto no currículo paulista como na BNCC, traz os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental, porque a municipalização trouxe um pouco essa divisão, né? Os municípios ficaram com uma parte do ensino fundamental e, às vezes, o Estado ficou com a outra parte do ensino fundamental. Não importa se a rede é estadual ou municipal, o que importa é a sequência curricular desse aluno, o que ele tem que realmente aprender na sua trajetória escolar até o final do ensino médio. Pode passar. Além da estrutura, né, aqui tem o conceito das competências e habilidades, nós não podemos ir só nos nomes, né, eu sei o que são competências e habilidades, mas a gente tem que entender que a formação, né, humana, a formação dos nossos alunos, depende da linguagem, do raciocínio, da memória, da atenção, da estima, da autoestima, mas isso já começa na educação infantil, isso tem muito a ver com o desenvolvimento do cérebro, da neurociência, né? E quais são as potencialidades desses seres humanos que nós queremos que se desenvolvam depois como cidadãos que tenham aprendido nessa escola aquilo que eles necessitam para viver no século XXI, né? A questão do conceito da aprendizagem, né, incorporar novos conhecimentos, mas não é só o conhecimento, são os valores, são a cultura, são aquilo que as pessoas precisam aprender para viver numa sociedade justa, equitativa, né? E aí fazer, muitas vezes, com que as condutas sejam corrigidas e sejam corretas e a gente não viva a questão do conflito dentro da sala de aula. Sobre as competências e habilidades, eu acho que nós temos muito ainda que aprender quem está no magistério. E por isso precisa ser trazido muitas vezes para dentro da discussão com os nossos educadores, porque a gente estava acostumado numa escola que valorizava, e tem que valorizar até hoje, os conhecimentos, os saberes, mas muitas vezes os saberes na memória, e isso hoje não tem tanta importância. É muito mais importante você saber
qual contexto, em que contexto histórico Cabral chegou no Brasil, do que saber de cor todas as datas da história do Brasil, né? A habilidade é a capacidade de aplicar esse conhecimento na vida cotidiana. Eu posso saber muito, mas eu não sei aplicar no dia a dia, então essa minha habilidade não está perfeita. As atitudes, né? O que é atitude? É uma força interna necessária para que a gente use os conhecimentos e as habilidades. E os valores, né? Muito importante nos dias de hoje, nas nossas escolas, trabalhar com os valores, com os direitos humanos, aquilo que a professora Sandra falou para vocês na aula presencial, isso é de extrema importância. A questão da ética, da justiça social, da consciência ambiental, né? E aí tem todo o conhecimento que a gente tem que ter das diretrizes, por exemplo, da educação ambiental, que elas já existem, e a gente às vezes desconhece, das diretrizes da educação afrodescendente. Então, tudo isso é contexto de currículo. Nós precisamos nos apropriar disso, não podemos passar formatando um currículo que não traga essas coisas. Pode passar? Bom, aqui a gente colocou as 10 competências gerais da base. Aqui tem vários vídeos na internet, muito bons, que a gente deve, inclusive, baixar e também pedir para os nossos professores olharem, porque muita gente, isso tem que ficar um pouco na nossa cabeça, a gente tem que entender que a base priorizou o conhecimento, o pensamento crítico, criativo, o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital, para trazer para dentro da escola. O trabalho com um projeto de vida, principalmente lá nos anos já finais, a argumentação, o autoconhecimento, a empatia, a cooperação que a Lília falou para vocês, a responsabilidade e a cidadania. Então, essas competências gerais, elas estão colocadas no currículo, é como se fosse um guarda-chuva. Primeiro vem, né, no meu currículo, eu tenho que garantir essas competências para o meu aluno, e depois eu vou para o componente curricular e vejo quais são as competências específicas. Pode ir para o outro. Aqui, na verdade, assim, a gente já falou das etapas de toda a educação básica, e essa organização, né, ela vai mudando com a legislação brasileira. Saiu, não sei se alguém levantou a mão aí. Me ajudem. Tem uma pergunta, Alicia, peraí, deixa eu ver a pergunta aqui. Então, volta um pouquinho aí que eu me perdi aí na pergunta. Uma pergunta, ó. Muito interessante a fala da Alicia, porém, falta muito a parceria da família para o desenvolvimento da criança. A Marcela que colocou. Interessantíssimo, né? E acho que isso é uma das coisas, Marcela, que nós, na escola, os educadores é que têm que fazer esse papel, principalmente lá na educação infantil, sabe? Eles têm que aprender, os pais têm que aprender, né? Está lá na Constituição Brasileira e na LDB também, que a responsabilidade da educação não é só nossa, é das famílias também, não é? Então, só que existe na cultura brasileira, parece que assim, ó, o menino cresceu, o pai e a mãe não tem nada a ver com isso, e não é assim, né? O próprio ECA fala que criança até 12 anos, e depois de 12, enquanto ele é jovem, também precisa de auxílio, mas nós precisamos fazer um papel como diretores de escola lá na educação infantil. Os gestores, as reuniões, né, na educação infantil são muito importantes para a gente educar os pais, para a gente também mostrar o quanto a escola é importante para o filho, e se ele não teve escolaridade, porque grande parte dos nossos pais, às vezes, não entendem a importância disso, porque também não tiveram escolaridade, a gente tem que fazer esse papel de educador e mostrar para eles isso. Eu faço parte aqui, ajudo aqui uma creche na minha cidade, e a gente tem feito um trabalho com os pais muito grande. Eu sei que dá trabalho para a gente.
mas reuni-los todo mês, levar um tema, discutir, falar para eles o que a gente está ensinando para os filhos, de que modo que é, quando a gente vê que uma família precisa de mais ajuda, falar com o pessoal do CRAS, as ações têm que ser intersetoriais, e aí vai integrando aquilo que a base, né, vem trazer aqui, como a educação integral que está chegando agora no formato mesmo da União, e que é de grande importância para que a gente possa fazer um PPP já trazendo essas coisas. Lilian. Ô, Alice, ainda nessa coisa do envolvimento da família, eu queria Marcela, a nossa experiência tem, eu não sei de qual município é a Marcela, só está escrito Marcela, se ela quiser abrir o microfone e contar para a gente, mas eu acho que a pergunta da Marcela é uma pergunta de todos os municípios, o engajamento da família. Piraju, Marcela é Piraju. Marcela, a experiência que a gente vem tendo com o engajamento da comunidade na elaboração do PPP tem resultado num maior engajamento da família. Por quê? Quando você engaja o conselho escolar e a família durante o processo do PPP, ele se sente pertencente à proposta pedagógica da escola, e ele acaba tendo mais capital de conhecimento e mais capital de relacionamento para se engajar com as coisas, com as ações da escola. Então, eu posso te dizer com certeza que uma prática, uma experiência exitosa para a melhoria do engajamento da família quanto melhor você democratizar o PPP ao longo da sua construção, maior será o engajamento da família posteriormente. Então, o sucesso do engajamento está, assim, muito relacionado à apropriação da família durante o processo de construção da proposta pedagógica da escola. E isso a gente pode dizer com base em implementação já realizada, e lembra de gestão de evidências? Né? Não é achismo. A gente já tem isso registrado com um efeito positivo bastante significativo nas escolas. Oi, Alice, você quer que volte o slide? Não, pode deixar nesse. Eu queria ainda falar que nas diretrizes do ensino fundamental, né, e o próprio Ministério da Educação está trabalhando bastante com a questão da criança alfabetizada. Nós tivemos todo o problema aí da pandemia, as nossas crianças passaram de ano, mas não estudaram o que tinha que estudar, né? E nós temos que ter um foco pedagógico muito grande na alfabetização. O diretor precisa ter diagnóstico, está acabando agora o primeiro bimestre, volta, conversa com os seus professores, olha como está sendo feito o processo de alfabetização, volta naquelas crianças que não aprenderam, faz reforço, ajuda, a gente tem que reinventar aí o processo dentro da escola para adequar a alfabetização à idade certa. Nós não podemos continuar com alunos no terceiro, no quarto, no quinto ano, que não foram alfabetizados. A alfabetização, gente, ela é possível. Eu fui professora alfabetizadora. Eu me lembro que mesmo lá atrás, com cartilha ou sem cartilha, a gente tinha a responsabilidade da entrega do direito à educação, daquelas crianças aprenderem a ler e escrever. Né? A base vem aí da educação infantil e do período do primeiro e do segundo ano. Então, quando agora o Ministério organizou a fluência leitora e vocês estão participando disso, tem gente que fala assim, mas dá muito trabalho, os meus professores reclamam. Olha, não tem trabalho, não tem alfabetização, o processo de alfabetização é um processo duro, porque é um processo que precisa ser muito bem preparado para dar certo. E ele dá certo. A gente tem aí o exemplo de Sobral, que fez lá no Ceará, que fez o PAIC, e que está dando certo, e eles nada mais fizeram do que preparar a educação infantil bem preparada, né, para que depois, no ensino fundamental, houvesse uma continuidade. Lá, qualquer professor que você entrevista, ou você pergunta, ele sabe que
as habilidades começam lá na educação infantil, se desenvolvem e vêm aqui para a área da alfabetização, e eles trabalham firme com essas crianças e têm resultado. Então, se tem num lugar desse país, tem que ter em todos, né? Claro que a gente precisa olhar para o material que vai trabalhar na alfabetização. Essas crianças precisam ter livros de leitura, precisam ter, mas eu não tenho dinheiro para comprar livro de leitura, pede gibi lá para o Maurício de Souza, acha material, né, porque sem material é difícil a questão da alfabetização. Façam de modo cooperativo, os professores da alfabetização também podem trabalhar em rede, eles podem ir olhando, né, as atividades, trocando as atividades, se fortalecer um com o outro. Nós sabemos que grande parte dos nossos professores chegam na escola sem esse preparo da alfabetização, então o supervisor, o diretor, o coordenador, todo mundo formar uma grande equipe e trabalhar para que a leitura e a escrita aconteça aí nos primeiros anos da formação do nosso aluno. Nós não vamos ter problema o resto da vida, nem chegar lá no 9º ano e falar assim, olha, eu tenho 30, mas 20 ainda não sabem escrever. Essa coisa do fracasso, o Brasil não pode mais ter, né? E vocês estão numa região de municípios que ainda são pequenos, onde as redes são menores, e isso dá para fazer. O PPP, então, deve prever essas medidas que assegurem esse percurso contínuo do aluno, né? Vai ter, logo a Lília vai começar a explicar as etapas do PPP, e vocês vão ver que essas diretrizes, essa coisa macro, grande, está lá no PPP, né? E ele vai ajudar a promover na escola essa educação integral, que está chegando na legislação, mas, na verdade, ela sempre existiu. É preciso integrar de modo que não tenha ruptura entre a educação infantil, o ensino fundamental, e até, né, muito município aí deve entregar os do 5º para o 6º ano, para a escola estadual. Vai lá, conversa com a diretora do estado, com a coordenadora, diz o que está entregando, mas leva um relatório desses alunos. O histórico escolar, às vezes, não diz muito, mas se você levar um relatório de cada aluno, eles vão entender como eles foram preparados e como eles se desenvolveram nessa trajetória para dar continuidade. Lilian. Inclusive, no PPP, gente, de vocês, tem um item específico sobre os protocolos de transição. No PPP, nós vamos especificar esse protocolo. Como é a transição? Vocês estão em territórios, não estão? A partir da semana que vem, a Helena, a Marlene, a Sandra vão coordenar aí as ações coletivas dos territórios, vão começar a propor as reuniões dos territórios, para vocês começarem a fazer atividades coletivas. Uma dessas atividades coletivas é justamente a discussão sobre a transição entre as etapas. Quem é da educação infantil vai discutir quem é com o ensino, com os anos iniciais, como fazer a transição. Quem é dos anos iniciais vai discutir com a educação infantil, como receber melhor. Quem é dos anos iniciais vai discutir com os anos finais, como fazer essa transição. Mas os anos finais é do Estado, chama a diretora do Estado para conversar. E quem é dos anos finais, a transição para o ensino médio. Mas eu nunca falei com a diretora do ensino médio aqui da minha cidade. Chama para tomar um café, conversa, e aí essa articulação precisa entrar no PPP, né? Então, assim, na prática, isso que a Alice está falando é levar a BNCC para dentro do PPP. Lembrem-se, aqui a gente está trabalhando com vocês, diretores, a gestão escolar, não com os professores. Então, a gente não vai falar aqui de prática pedagógica, como implementar a BNCC na prática pedagógica. Isso o coordenador pedagógico vai trabalhar nos estudos com a BNCC, com os professores. A nossa preocupação aqui é instrumentalizar vocês em como alinhar o seu PPP à base. Por quê? Com o PPP alinhado, com as diretrizes definidas, as orientações definidas, o coordenador vai ter segurança e orientação para implementar com os docentes. É isso, Alice.
Eu ainda queria falar, Lilian, que essa parte, né, está alinhada com aquelas condicionalidades que vieram, né, junto com a lei nova do Fundeb e com o VAR. O município que recebeu os recursos do VAR, valor aluno resultado, é porque tem uma boa educação infantil, tem resultado na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, né? Porque a regra que eles passaram foi de toda a trajetória escolar. E aí muita gente falou assim, mas o meu município não tem nada a ver, eu sou dirigente municipal, não tem nada a ver com o Estado. Tem sim. O aluno do ensino médio é cidadão do seu município. Ele é do Estado de São Paulo, mas ele é do seu município. A trajetória escolar tem validade aí. Pode passar para o próximo. Bem, aqui é um pouco destrinchar as áreas de conhecimento que a BNCC trouxe, mas isso também já estava posto nas diretrizes. Então, quando a gente fala em linguagens, a gente fala em língua portuguesa, fala em arte, fala em educação física, não é? Mas aqui, principalmente, conhecer, né, hoje, as tecnologias ativas aí, virar nas linguagens, não é só intercalar, né, os componentes curriculares, interdisciplinar, mas é trabalhar com uma prática pedagógica nova, né, com as tecnologias ativas, com aquilo de mais moderno que a gente possa ter e acabar com aquela coisa do professor escreve um monte de coisa na lousa e o aluno copia um monte de coisa e nem sabe o que está copiando. Então, a gente ainda encontra sala de aula assim, né? Então, a gente precisa olhar bem para isso. Se a gente desenvolver as linguagens e desenvolver a área de matemática, são as duas, né, que a BNCC traz com maior potência, mas nós não podemos deixar de ensinar as outras áreas, né? A área de ciências, ciências da natureza, toda a questão ambiental, precisa ter conhecimento, o nosso aluno precisa ter conhecimento disso. As ciências humanas, na minha visão, assim, no que eu tenho visto nas escolas, estão sendo, a história e a geografia está sendo deixada de lado. E aí, quando você pergunta para o professor, eles falam assim, mas eu não tenho tempo, né? Precisa, não pode só estar na matriz curricular. Lá na matriz diz quantas aulas semanais você tem que dar. E aí, esse conteúdo não pode ser suprimido, né? Nosso aluno precisa ter isso que está aqui, ó. A Lília, que é a professora de geografia, colocou a construção aqui da linguagem cartográfica, que é o mapa. Às vezes o menino não sabe nem o mapa do município. E também não sabe dizer para a gente o que é norte, sul, leste, oeste. Aí depois vai tirar a carta, se perde, porque na hora do movimento, o técnico falou, vá para a esquerda, vá para a direita, e também se perde. Então, nós não podemos ter cidadão mais assim, né? Então, aqui tem a questão das linguagens cartográficas. O currículo paulista tem um texto excelente sobre isso, gente. Não adianta chegar no GPS, né? Vem a coisa da modernidade aí, mas a gente não tem a base do conhecimento daquilo que precisa o nosso cérebro raciocinar, né? E tem a questão aqui também do ensino religioso, que a escola tem que oferecer, não é obrigado para o aluno, aqui também não é para ensinar a religião, mas é a questão da filosofia de vida, o cuidado com a pessoa, os direitos humanos podem entrar aqui, então tem gente que tem professor excelente de história, que sabe de direitos humanos e que pode trabalhar isso na sua rede. O outro slide, Lilian. Bom, assegurar aqui a participação de todos, a Lília já falou, discuta com o conselho de escola, com o Grêmio, mostrem para eles também o que é a BNCC. A BNCC não é uma bíblia do professor para pôr no bolso. A BNCC é um documento da educação brasileira, né? Então tem que discutir com todo mundo. O pai também tem que saber, claro que a gente tem que traduzir numa linguagem que ele entenda, dizer para eles que o currículo mudou. Quando ele estudou lá na escola, era de um jeito. Hoje, quando vai ensinar o filho dele, é de outro, porque a gente mudou para apropriar para o contexto desse século que essa criança vai, quando adulta, viver.
Eu acho que eu termino aqui, Lília. Queria que você falasse no próximo, que eu acho que é o planejamento. Isso, porque você é planejadora, vai falar melhor do que eu. Vamos lá, gente. Eu acho que agora a gente começa tenham aí suas anotações na mão, né? Nós vamos planejar mesmo como levar isso para dentro do PPP. Primeiro passo, gente, é construir um plano de ação. A nossa próxima oficina, a gente vai falar de missão, visão e valores. Na sequência, a gente já vai estruturar o plano de ação. Tá? E no plano de ação, para as unidades escolares que ainda não estão com a base implementada, isso vai ter que ser meta. Para aqueles que não já implementaram, mas não monitoram, ou não sabem o resultado disso, isso vai ter que ser meta. Certo? Então, olhem para como está a implementação da base aí na sua unidade, cada escola vai ser de um jeito, para que no plano de ação vocês já estejam preparados, já entendam aí que meta de implementação vocês vão ter que ter. Vocês vão ter que aprofundar, vai ter que dar formação para professor, não vai? Qual a área que o professor está com mais dificuldade, tá? De compreender como implementa? Qual é o material didático, né? Vou ter que adaptar o material didático. Tudo isso vai ter que ser levado em conta. Quando fizer isso dentro do PPP, gente, vocês vão ter que priorizar quais aprendizagens vocês vão considerar. Para quando? Para 2024, 2025 e 2026. A vigência do PPP. E até 27, porque a vigência de cada PPP aí vai depender muito do sistema, do município com quem a gente está falando. Alguns PPPs, isso é uma definição aí do sistema. O ideal é que sejam 4 anos, mas você pode definir, dependendo da vigência do PPP anterior, 2 anos, 3 anos de vigência. Então, vai ter que pensar um pouquinho o que é mais essencial. Vocês estão fazendo o diagnóstico de aprendizagens dos seus alunos na educação, no ensino fundamental. E na educação infantil, o diagnóstico de desenvolvimento e aprendizagens. Vocês vão estabelecer o marco situacional, como está a aprendizagem agora. A partir disso, vocês vão definir o que é essencial e qual vai ser o foco de vocês dentro da BNCC para 2024, 2025, 2026, 2027. Para isso, depois, a Alicia vai mandar para vocês um link, manda para a gente solta para vocês, tem um mapa de foco do Instituto Reúna, que pode ajudar vocês a definir qual é esse foco na aprendizagem, dependendo do diagnóstico, sempre do diagnóstico, hein, gente? Gestão por evidências, tá? Por isso eu friso aqui, ó, avaliação, realize avaliação diagnóstica, incluindo a análise do que foi oferecido e aprendido em relação às aprendizagens prioritárias. Você vai partir disso daqui, tá? Ok, já sei o que o meu aluno aprendeu e não aprendeu. Vou planejar o foco e a prioridade para os próximos 3, 4 anos. O próximo passo é definir o contínuo curricular. O que significa isso, gente? A rede precisa ter uma normativa aí, precisa pensar uma normativa de como é feita essa transição. Transição da educação infantil para o ensino fundamental, transição entre as fases, portanto, de bebês para crianças bem pequenas, de crianças bem pequenas para bebês, depois da educação infantil para o ensino fundamental, depois entre as fases, anos iniciais e anos finais, tá? E depois a articulação com a rede estadual, para que esse contínuo, para que o município diga para a rede estadual como é que ela está entregando o aluno para a rede estadual, no ensino médio, certo? Então, isso daqui é fundamental, que é o processo de transição do contínuo curricular. A Estela fez uma pergunta: a escola onde eu atuo é vista por todos os profissionais que lá estão como de transição. Atendemos de 4 e 5 anos, tá? Estela, interessante isso, né? Porque o conceito de transição. Por isso que a gente usa o conceito de contínuo curricular. Quando você fala só, de 4 e 5 anos é transição,
A que atende de 0 a 1 ano e 11 meses, né, fala, não é comigo, é lá com a professora, com a coordenadora que faz a transição de 4 a 5 para os anos iniciais. Um pouco que a professora Marlene falou na aula passada, e fala assim, não é minha responsabilidade, é responsabilidade da escola de transição, né, de quem faz a transição. Não, é responsabilidade de todo mundo, porque nós estamos falando de uma trajetória escolar. Ô, Estela, de Piraju, uma trajetória escolar. Então, esse processo precisa ser planejado de maneira contínua, tá bom? Vamos lá. Aí, gente, professora Alice e professora Marlene, se quiserem complementar, fiquem à vontade, viu? A qualquer momento, porque agora é bem orientação prática para o PPP. E outra coisa, gente, perguntem mesmo, viu? Porque agora é a orientação prática de como a gente vai fazer o PPP. Pode falar, Marlene. Então, a questão de trajetória escolar, essa dimensão, a gente não pode se perder dentro da escola. Porque às vezes a gente está muito fixada na tarefa e esquece do processo, né? Então, criando todo um encadeamento de um período a outro que tem um impacto importante na trajetória escolar e na trajetória de vida, né? Então, assim, eu só contando um pouquinho, né? Eu sou professora do curso de psicologia. E aí, muitos psicólogos, quando chegam na psicologia, eles só querem ir para a clínica. E eu digo para eles, olha, você pode ir para a clínica, mas você tem que lembrar que aquele paciente seu passou pela escola. E a escola impactou na trajetória de vida dele. Então, nesse processo, a gente nunca pode perder isso de vida. A noção de trajetória, como a Lilian falou. Ninguém é responsável sozinho, nós todos somos responsáveis. Somos corresponsáveis. Então, essa noção, porque senão fica muito fácil. Coloco lá na escola de 4 a 6, é uma escola de transição? É, mas que está permeada justamente pelo que vem antes, que é a creche, e que vem depois. Então, é o arranjo de todas elas que vai impactar. Obrigada, Marlene. Ok, gente, planejou o contínuo curricular? Senta com o território, com as unidades do território. Mas você pode sentar com o dirigente municipal, pode organizar uma reunião de toda a rede. E da rede com a rede estadual, para discutir esse contínuo curricular. Próximo passo, fez o diagnóstico das necessidades formativas, coordenador pedagógico, agora é com o coordenador. Tem que fazer o mapa formativo para os docentes para 2024, 2025, para que eles tenham, para você entender quais as dificuldades deles na implementação da base e trazer esse mapa formativo para dentro do PPP. A gente tem um modelo do mapa formativo, a gente pode ajudar vocês depois nisso tranquilamente. Veja, gente, a rede precisa ter as diretrizes para a formação continuada em serviço da sua rede, e o coordenador pedagógico da unidade escolar tem que ter o seu mapa formativo dos seus professores. Lembra que eu falei, coordenador pedagógico não é para ficar tirando xerox de professor. Coordenador pedagógico coordena o processo pedagógico da escola, e isso inclui a dimensão formativa docente. E não dá para fazer, gente, de maneira aleatória, tem que ter intencionalidade. O mapa formativo, ou o mapa do percurso formativo docente, tem que ser, a intencionalidade dessa formação, tá? Com base nesse diagnóstico, replaneja a ensinagem, a gente fala muito de aprendizagem, né, gente? Fala pouco de ensinagem, né? Então, é preciso replanejar a ensinagem e, dentro desse aspecto, planejar os novos tempos de ensinar, os novos tempos de aprender, quebrar aqueles paradigmas que a gente tem, né, dos espaços, das fileiras, dos tempos de aula, dos agrupamentos, a gente pode pensar agrupamentos diferenciados, para realizar aprendizagens por competência. Eu acho que é um momento muito importante para vocês refletirem sobre os agrupamentos,
sobre as várias modalidades de agrupamentos que vocês podem realizar para desenvolver essas atividades na escola. Para resumir, eu coloquei esse desenho do movimento pela base, gente. Se fosse para resumir o que precisa entrar no PPP em relação à BNCC, tá? Primeiro passo aqui, os currículos, que a professora Alicia já deixou clara a diferença entre currículo e BNCC. Tá? Então, precisa ser definido com clareza o que é que o aluno vai aprender e desenvolver ao longo da etapa que a escola oferece. Adaptar os materiais didáticos. Gente, o material didático não é só o livro que a rede compra ou que recebe. Material didático é produzido também pela escola. Tá? Então, que material didático é possível produzir para garantir essas aprendizagens por competência? Inclusive, gente, material didático co-criado com os alunos, construído coletivamente com os alunos e com a comunidade, com os saberes da comunidade. A formação dos professores e como vão ser as avaliações, gente. Lá no e-book a gente fala, qual tipo de avaliação você mais pratica na escola? Tem avaliação diagnóstica quando o aluno chega? Se não tem, precisa implementar. Tem avaliação formativa, que é aquela contínua, ou a escola realiza só a formação somativa, que é aquela que realiza uma vez por bimestre ou por trimestre e que define a vida do aluno lá no final. Então, precisa olhar para essa avaliação, porque, gente, uma avaliação baseada por competências. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Alicia falou muito bem. Fica parecendo que competência é coisa atual, né? Gente, competência é tão antigo. Quando eu iniciei o meu processo formativo, o meu processo docente, em 1991, a primeira escola que eu dei aula, a coordenadora implantou a avaliação por meio de competências. Olha só, não tinha BNCC. Então, eu tinha que pôr a competência que ia desenvolver, o objetivo que eu ia alcançar, e as questões da minha avaliação tinham que estar alinhadas a essas competências e essas avaliações. Então, gente, é coisa antiga. A base, ela só consolidou um processo que está sendo implantado no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Então, não é novidade. Veja, 1991, né? Eu sou velha. Falei para vocês que eu sou velha. Bom, como é que vai organizar isso, gente? Vamos estudar a base. Isso aqui é a base, tá, gente? É um desenho da base. Tem que estudar os componentes específicos da etapa que a escola oferece. Com base nesses componentes específicos, reúne a sua equipe escolar e aí você vai estruturar, vai definir a estrutura da organização curricular na escola. Como é que isso vai ser feito? Vão ser definidas as unidades temáticas, os campos temáticos, tá? Os campos de atuação e tudo isso alinhado aos objetivos de conhecimento. Se você usar essa estrutura aqui, gente, você pode construir essa estrutura para cada componente específico. Saindo do componente específico, língua portuguesa, língua inglesa, educação física, quais são as competências naquela etapa que ele tem que atingir. Olha aqui um exemplo, tá bom? De como vocês podem estruturar, tá? Um exemplo bem simples. Ó, fundamental, áreas de conhecimento. Nos anos iniciais, língua portuguesa, educação física. Nos anos finais. E aí, daqui, você faz uma coluna lateral, tirando quais são as competências em cada um dos anos. No sexto, tem que desenvolver isso. No sétimo, tem que desenvolver essa outra competência. E assim sucessivamente. Agora, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Lembra no primeiro dia de aula presencial que eu falei do João? Né? Que o João era um caso real? Eu quero trazer o João de novo aqui para vocês, tá? Eu fiz ontem, eu falei assim, queria trazer de novo o exemplo do João, né? E aí a sugestão, a Helena falou, por que você não desenha
não amplia o quadrinho do João, a história em quadrinho do João. Aí ontem à noite eu estava fazendo isso a pedido da Helena. Então vamos lá, gente. O João chegou lá no SEI Sonho, né? No Centro de Educação Infantil Sonho, trazido pela mãe. A mãe é enquadrada, a família é enquadrada em baixo nível socioeconômico, e a mãe já chega dizendo: olha, João, fica aí, né? Fica com a tia, porque a mãe tem que trabalhar, né? Essa professora olha para o João e pergunta: o que é que o João tem que aprender até ele completar 5 anos e 11 meses? Veja que a professora não se perguntou o que o João precisa fazer ou se desenvolver até 1 aninho, até 2 aninhos, 3 aninhos. Ela está botando os olhos no João onde? Lá na entrega do João, lá para o ensino fundamental. E ela está pegando o João agora, com 2 aninhos, né? Então, essa professora está preocupada desde já. O que ela faz? Senta com o professor que atende de 4 a 5 anos, né? Que é o José, olha para a BNCC, da Educação Infantil, e vai entender os objetivos de aprendizagem do João, não só da etapa dela, não só da fase dela. Ela vai entender de todas as fases que o João tem que percorrer até que o João termine o ensino, a educação infantil. Perceba, a professora não pode olhar só para a fase que ela leciona, tá? Ela precisa conversar. Gente, o HTPC é para isso, é para conversar entre os docentes e estabelecer esse contínuo curricular. Bom, aí o João terminou a educação infantil, chegou com o cérebro todo, né, preparado, e logo que ele chega, o professor lá da escola municipal hoje, ele vai perguntar: João, vamos bater um papo? Né? Vamos conversar um pouquinho sobre o que você já sabe? O que esse professor está fazendo? Ele vai fazer a avaliação diagnóstica do João, né? Aí vai para o HTPC. Vocês viram que eu falo muito de HTPC, né? Por quê? Gente, os HTPCs do Brasil inteiro precisam ser organizados e ser o que eles são, devem ser de fato. Nesse HTPC, o diretor Márcio está participando, ó. Márcio, usei seu nome aí, hein? Olha aí o Márcio. Já que eu falei com ele na presencial, o diretor Márcio está participando aqui desse HTPC. O que esse diretor coloca? Que, gente, tem um longo percurso do João até o 9º ano. Não dá para pensar só agora. Coordenador Márcio, viu, Lília? Ah, coordenador Márcio? Ah, Márcio, então que seja coordenador. Agora virou diretor aqui, desculpa aí. Ai, coisa boa, gente. Imagina. Tá. Mas, ó, Márcio, é você aqui, botei até um óculos em você, tá? Para você ficar chique. Olha só, o Márcio, gente, ele está dizendo o quê para a equipe? Equipe, ele acabou de chegar. Ah lá, tá vendo? Lembrei do teu óculos, Márcio. Você acha que eu não lembrei do teu óculos? O que esse coordenador está olhando? Ele está no 5º ano. O que ele está dizendo para a turma? Gente, não esquece que o João vai ficar com a gente até o 9º. Não esquece disso. Não olha só para o 5º. Lembra que o João vai ficar com a gente até o ano. Tem que planejar os conhecimentos adequados até o 9º ano. É preciso fazer o quê, gente? Um projeto do João do 5º ano até o 9º, considerando 2 formas de articulação, gente. A articulação horizontal da BNCC, que é uma articulação entre as áreas do conhecimento, e uma articulação vertical, que é a que garante a progressão entre as etapas e entre as fases. Essas 2 articulações precisam estar previstas no PPP. E aí, o João dá o comando, vamos, mãos à obra. Ó, aqui está no 5º ano, o João acabou de chegar. Mas aí, vocês lembram? Essa é a tirinha que a gente viu no dia da presencial, alguns anos depois. Não tem jeito, o João não aprende. Terá que refazer o ano. No dia da avaliação bimestral, o João já... Ó, eu acho que eu não aprendo mesmo, gente. Alguma coisa deu errado, porque o Márcio e os professores planejaram a trajetória do João. O que é que deu errado, gente? Será que a gente fez a gestão da equidade? Será que a gente entendeu as singularidades de aprendizagem do João?
Será que a gente entendeu o contexto daquela mãe que precisava trabalhar e deixou o João lá no primeiro ano de educação infantil, né? E precisa trabalhar e o João tem que ajudar a cuidar das crianças menores? Lembrem-se que o João é um caso real, viu, gente? A gente usa o exemplo do João porque o João é um caso real. E tem muitos Joãos e Marias, né? O que é que o Márcio resolve fazer, então? O Márcio resolve rever os planos de trabalho docente. Ele entende que ele não monitorou, ele planejou a trajetória do João lá no 5º ano, mas ele não monitorou, ele não acompanhou. E o João chegou lá no 7º ano com a aprendizagem não adequada. O que o Márcio tem que fazer, gente? Uma intervenção. Agora, antes que ele termine, para que ele possa estar melhor preparado para a vida e para a progressão para o ensino médio. É uma brincadeira, gente, mas é que nunca é tarde demais para a gente fazer uma intervenção para que o aluno chegue melhor preparado para a vida, como a Helena disse, e também melhor preparado para o ensino médio, para a sua progressão acadêmica. Bom, oi, Helena, pode falar. Professora Lília, rapidinho, só pensando essa questão da implementação, uma pauta que a gente tem discutido muito na tutoria é a questão da inclusão escolar e do atendimento especializado na educação especial. E atores que também podem ser chamados para esses planos de intervenção são os psicólogos escolares, os fonos que são contratados pela rede, esses profissionais que originalmente são da saúde, mas que devem e podem participar da rotina escolar, principalmente para os alunos que precisam da inclusão no sentido de deficiência, transtorno global de desenvolvimento. Então, por exemplo, o aluno, ele não está aprendendo, e ele tem esse marcador que ele precisa do atendimento especializado previsto em lei. Será que se eu trazer o psicólogo escolar, por exemplo, ou o fono para participar do planejamento pedagógico dele, eu não consigo quebrar essa barreira que está impedindo a aprendizagem dele, seja no primeiro, seja no segundo, seja no 3º ano? Então, não só os professores, mas os outros profissionais da educação têm que ser envolvidos nesse planejamento e nessa implementação pedagógica da BNCC. Inclusive, isso está na legislação, no parecer novo agora, né? O parecer de TEA e de altas habilidades, gente, ele já traz essa necessidade, inclusive de engajar os pais também. Oi, Marlene. Eu gostaria só de fazer um comentário rápido, no sentido de que esse engajamento desses profissionais técnicos, ele não é um engajamento clínico, de avaliação, de diagnóstico, mas de parceria na construção de um plano de ação para que efetivamente o aluno cumpra suas etapas e se engaje no processo de aprendizagem e tenha um bom desempenho dentro das suas condições de inclusão, de equidade, né? Então, veja, não é um modelo que nós tínhamos anteriormente, de um psicólogo, de um fono, de um TO, que iria na escola para avaliar e dizer por que a criança não aprendia. Não, hoje ele é parceiro da gestão, ele é parceiro do professor, justamente para identificar como podemos fazer a escola que atenda à inclusão. Não é o aluno que se adapta, mas a escola que tem que se adaptar à questão do aluno. Então, esses profissionais estão trabalhando para isso, né? É só uma questão que não é um referencial clínico, é institucional, tá? E isso é super importante, por exemplo, para outros profissionais. Quem tem a sorte aí no seu município de ter assistente social também, sim. O assistente social é um colaborador valiosíssimo, principalmente na questão da educação social, da equidade, para auxiliar nas visitas às famílias, tá? Na busca ativa. Ele é um profissional, assim, que valiosíssimo para o município que tem a sorte de ter aí também o assistente social na educação. Tá? Só dizendo que tem uma lei de 2019 que prevê a participação do psicólogo e do assistente social nas escolas, tá? Precisamos implementar a lei agora, né? Sim. Precisa implementar. Sim. Aí, vamos lá, gente. Esse daqui é um roteiro de implementação
Então, tá aqui, ó, BNCC, currículo. Então, gente, vocês vão ter que olhar para o currículo municipal de vocês. Vão ter que olhar para o currículo paulista, quem fez a adesão. E isso vai estar alinhado ao PPP. E será o PPP que vai orientar os planos de trabalho docente. O que é plano de trabalho docente, gente? Plano de trabalho docente não é só plano de aula. Plano de trabalho docente é também tem vários nomes que o pessoal dá. Plano de componente curricular, plano de área de conhecimento, plano de ensino, plano de disciplina, sabe? Olhe para o teu caso aí no teu município. Mas o professor não pode planejar sua aula, ele tem que ter planejamento do componente curricular que ele leciona no ano que ele leciona. E precisa ter um planejamento do contínuo curricular desse componente curricular. Por exemplo, tem língua portuguesa no 6º ano. Tem que ter um planejamento da língua portuguesa no 5º, no 6º, no 7º, no 8º e no 9º, certo? E tem que ter um planejamento para a língua portuguesa no 5º ano, no 6º ano, que é esse planejamento anual do docente. Então, ele não pode ter só plano de aula, tá? Porque o plano de aula, se ele estiver sozinho e solto, ele não garante o contínuo curricular. Muito pelo contrário, ele gera fragmentação. Tá? Ele gera fragmentação do conhecimento. Então, fica bastante atento a isso. Eu só quero reforçar, gente, que quando a gente for alinhar o PPP à BNCC, recordar os princípios básicos: igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade de expressão e valorização do magistério. No caso da valorização do magistério no nível escolar e não da secretaria, envolve a formação, envolve um ambiente escolar que garanta condições socioemocionais de trabalho para o docente. Isso é responsabilidade do diretor. Que o clima escolar, ele seja um clima escolar com, inclusive, atenção para as questões psicossociais docentes. Isso está na legislação que saiu agora em janeiro. A atenção psicossocial não é só para o aluno, é para a comunidade escolar. O professor também tem que ter prevista essa atenção psicossocial para que ele tenha qualidade e valorizado o trabalho dele. As questões salariais, de valorização de piso, aí é com a secretaria, tá? Aí é com a secretaria, mas no âmbito da qualidade do trabalho e desenvolvimento das competências para o trabalho docente, está no âmbito escolar, tá? Recordando o que a professora Alícia falou: primeiro passo, estudar os documentos norteadores. Segundo passo, envolver todos os segmentos da comunidade escolar. Terceiro passo, quais são as metodologias ativas e, principalmente, o protagonismo dos alunos. Qual é o protagonismo dos alunos na construção da sua própria trajetória escolar? Olha, a Estela está contando para a gente que a assistente social é muito participativa lá no município dela. Planejar os planos de trabalho docente. Gente, coordenador pedagógico precisa monitorar os planos de trabalho docente, inclusive para observar se eles estão alinhados à BNCC. Isso é uma próxima etapa depois da revisão do projeto político-pedagógico, tá? Como, aí respondendo a Marta, o engajamento escola e comunidade precisa estar dentro do PPP definido, como isso vai ser realizado, tá? As estratégias para desenvolver as competências e habilidades e, por fim, o plano de ação. O plano de ação a gente vai conversar na próxima oficina, tá? Quais estratégias vocês têm que pensar no PPP, gente? Isso aqui depois a gente vai mandar para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos. Esse slide, em particular, é talvez o que resume o que você precisa trabalhar no PPP. Você tem que pensar a estratégia para atuação da coordenação pedagógica. Como é que está o coordenador pedagógico aí na sua escola? Como é que é o trabalho dele? Qual é a função dele? Tem que pensar nisso. A formação continuada docente tem que estar contemplada no PPP. Como vai ser feita a avaliação?
a educação inclusiva e a educação para os direitos humanos, a educação integral e os territórios educativos, como isso vai ser alinhado, os projetos institucionais da escola, tem uma aula sobre projeto institucional mais para frente, tá, gente? Para vocês entenderem a diferença entre projeto institucional e pedagogia de projetos, que são coisas diferentes, tá? E aí a gente vai ensinar um pouquinho como fazer a avaliação dos projetos da escola. Porque às vezes a escola fica pegadinha num projeto, né? E às vezes o projeto não está rendendo mais, não está mais atingindo o objetivo, mas ainda fica pegadinha. Então a gente vai ensinar um pouquinho como avaliar o projeto. E planejar os tempos e os espaços que fazem parte da cultura escolar.